Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês nesse primeiro Roadmap Summit, em que a gente vai conversar um pouquinho sobre a transformação ágil no Banco do Brasil e transformar a transformação, implantar esse processo de transformação ágil no banco envolve uma complexidade muito grande. Não é simplesmente a mudança de ritos, mudanças de cerimônias ou implantação de uma ou outra metodologia. A gente está falando sobre a mudança do fluxo de trabalho de toda a organização. Então, de que maneira o banco conecta melhor a sua estratégia, as suas decisões, aos times que executam essas estratégias, como esses produtos são construídos e de que maneira a gente gera mais valor para cada um dos clientes que nós atendemos, que são a razão da existência de qualquer empresa. Então, criar o futuro da estratégia ao produto numa organização complexa como o Banco do Brasil é o tema que a gente vai discutir aqui hoje e respondendo a uma pergunta que nos acompanha durante todo esse processo, que é de que maneira que a gente faz essa transformação mantendo a governança, a confiabilidade, a responsabilidade e nos mantermos relevantes na vida dos nossos clientes. Uma das premissas do movimento Aceleração Digital, que é a estrutura que está fazendo e promovendo essa mudança no Banco do Brasil, é eliminar ou reduzir ao máximo os silos que nós temos dentro da empresa. Qual empresa não tem, né? Das maiores empresas em que a gente tem diretorias isoladas, com as culturas próprias, compartilham uma cultura comum da empresa, mas geralmente desenvolvem culturas próprias, até empresas menores, onde a cultura é o funcionário. Às vezes eu só consigo caminhar com o processo depois de falar com fulano, com a assinatura do fulano, com a aprovação da outra pessoa. Então, nesse processo de redução de silos, o banco implantou a liderança dupla nos elementos. Então a gente tem, dentro de cada uma das linhas de negócio, que é como a gente chama as tribos, as BUs dentro do Banco do Brasil, um líder de negócio e um líder de tecnologia. Nós adotamos a Business Map como uma ferramenta para acompanhar essa transformação digital do banco e nós também fizemos isso numa estratégia de dupla liderança. A diretoria de tecnologia e a diretoria de estratégia e organização atuando juntas para poder fazer a implantação da ferramenta da melhor maneira possível para o banco, para suportar essa transformação. Então, pela diretoria de tecnologia, de estratégia e organização, tecnologia, porque eu trabalhei 17 anos na Edtech, estou recentemente na diretoria de estratégia e organização, então o hábito ainda existe. Mas pela estratégia e organização, atuei eu, sou o Gustavo Dresa, hoje eu atuo interinamente como líder do COI, do Centro de Excelência em Agilidade, junto com o Luiz Felipe, que está sentado aqui na frente, e atuei com a Patrícia. Então eu tenho 27 anos no BB, são 12 anos atuando em times ágeis, sou pai do Leonardo e da Beatriz e sou o humano de 3 gatos que já estão dando trabalho lá em casa sem mim. E pela tecnologia, sou a eu, Patrícia. gente. Bom dia, eu sou Patrícia Carvalho, tenho mais de 26 anos de experiência em TI, tá? Hoje eu estou como gestora de tecnologia, formação e especializações na área de TI e várias especializações na área de agilidade também. E sou mãe da Bruna e do Saulo. E esse processo todo, porque não é só sobre tecnologia. A transformação digital não é apenas um movimento de tecnologia, embora seja digital. Também não é apenas sobre o negócio. É sobre tecnologia, sim, sobre negócio, mas também sobre governança, sobre estratégia e, principalmente, sobre pessoas. Nós ouvimos a fala agora há pouco, né? Qualquer movimento de transformação, do menor que for, ao movimento grande, complexo como esse que a gente está fazendo no banco, se a gente ignora as pessoas, é a receita completa para o fracasso. Quem faz a mudança, quem faz a transformação, não são os ritos, não são as metodologias, não são as ferramentas, são as pessoas. E por isso que a gente sabe que transformar dói, e não dói pouco. E dói justamente porque envolve uma mudança de cultura muito grande. Envolve a maneira como as pessoas enxergam a sua forma de trabalhar, como elas enxergam o seu papel dentro desse trabalho, muda a perspectiva que a pessoa tem sobre o lugar onde ela trabalha,
a gente nessa mudança em que a gente tem feito, em que a gente une negócio e tecnologia, a gente está trazendo para perto, para a mesma mesa, para o trabalho diário, pessoas que atuavam em locais diferentes, em culturas diferentes, em diretorias diferentes dentro dos seus próprios silos. E isso dói, e dói muito. Então, a mudança cultural que exige uma transformação como essa, ela é fundamental para o sucesso, ou então nos leva a um fracasso retumbante. Só que transformar dói, mas não transformar dói muito mais. Normalmente a gente reluta em transformar, porque transformar ainda mais uma empresa do tamanho da nossa é extremamente complexo. Só que a gente não encarar essa complexidade, a gente esconder essa complexidade, não faz com que ela desapareça. Essa complexidade, ela vai causar efeitos invisíveis e muitas vezes muito perceptíveis em todas as ramificações onde a empresa alcança. Então, onde que essa complexidade vai afetar? Ela afeta os funcionários, porque a quantidade de retrabalho, a quantidade de decisões que não são comunicadas para todo o corpo funcional, gera desperdício, gera frustração nos times. Isso vai refletir nos nossos fornecedores, nos nossos parceiros, em forma de ruído. Muitas vezes a gente vai tentar contratar uma ferramenta ou tentar algo no mercado e a sua diretoria de operações já entrou em contato com a gente. O jurídico já contratou a gente. E essa comunicação não acontece. É uma perda de eficiência muito grande. E essa falta, essa incapacidade de adaptação, de reagir rápido às mudanças de mercado, gera uma insegurança nos investidores e na sociedade. E principalmente impacta diretamente a jornada do nosso cliente. E isso a gente consegue observar no nosso dia a dia, não só no Banco do Brasil ou em outros bancos, que isso também acontece, mas em empresas grandes vai tentar contratar, ver o ciclo de vida de uma linha de celular. É uma gincana. Você começa de um lado, você vai fazer um financiamento imobiliário, você precisa de um mundaréu de documento e vai para uma hora, volta para cá, e vai para o cartório e volta para cá. E isso fragmenta a jornada do cliente, a experiência do cliente fica extremamente comprometida. E com essa transparência que esse processo gera para a gente consegue enxergar melhor as dores que nós temos pelo caminho. Então, a complexidade crescente que a gente encontra em todos os processos que a gente tem, processos fragmentados, muitos normativos, não só os regulatórios, que a gente no sistema financeiro é extremamente regulado, mas os regulamentos que a gente mesmo vai criando para os nossos complexos processos internos, né? A gente vai deixando cada vez mais difícil e isso passa a aparecer e vem muito visivelmente nos gargalos invisíveis. Aquele processo em que a gente teve uma ideia lá em 2020 e a gente começa a ver o produto chegando na rua agora 2026. Não tem nada mais frustrante do que você ter uma ideia, de você perceber uma necessidade de um cliente, começar a executar aquilo e aquilo levar 3, 4 anos para sair. E quando você percebe, ou uma fintech ou um concorrente chegou na sua frente e você sabe que você pensou primeiro naquilo. Isso gera muita frustração para a empresa e também para todos os funcionários. Esforço duplicado, como a comunicação não flui da maneira como devia, a gente às vezes tem muitas equipes trabalhando na mesma coisa e entregando resultados diferentes, o que é pior quando está analisando a mesma coisa. Dependências que vão quebrando esse fluxo e fazendo com que a execução fragmentada desses processos gerem uma jornada com múltiplos ritmos. Uma equipe trabalha de um jeito, aí eu mando para o jurídico que leva 2 meses, aí vai para o marketing que leva 2 semanas, volta para mim, tem um dia para entregar. Isso impede totalmente a coesão e atrapalha demais a jornada do cliente. E um erro que acontece no começo do processo, quando eu descubro lá quando eu estou lançando o produto, faz com que eu tenha que voltar lá para o começo. Um desperdício, um tempo totalmente desregrado e gera um efeito dominó terrível sobre a estratégia e a entrega e a experiência do cliente. Essa transparência também importa na análise que a gente tem que fazer do porquê que é tão complexo a gente implantar transformações ágeis dentro de empresas grandes como a nossa. Nós temos mais de 80 mil funcionários, são mais de 5 mil agências espalhadas pelo país, com mais de 100 mil clientes. Qualquer decisão que a gente toma, qualquer uma delas, tem um impacto imenso em todos esses atores. Então, qualquer mexida em arquitetura, processos, modelos operacionais, precisam equilibrar a inovação com a responsabilidade da regulação e do papel institucional que o banco tem.
Inovação, numa empresa como a nossa, não pode ser encarada como improviso, não pode ser conduzida dessa maneira. A gente é um banco que participa da vida, seja com o volume de clientes que temos como um banco, mas somos também uma empresa de economia mista que tem uma responsabilidade social no país muito grande. Então, qualquer mudança que a gente faça impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A gente tem a nossa rede fora do país também. Então, tudo tem que ser equilibrado para manter a relevância do banco e nos manter cada vez mais próximos desses 100 milhões de clientes e de todos aqueles clientes que, embora não contratem os nossos produtos, usam a nossa rede para os programas sociais e para toda a rede onde o governo atinge através da nossa capilaridade. Essa transparência, eu repito transparência porque de tudo que a agilidade nos traz, para mim, pessoalmente, o benefício maior que a gente tem é transparência. E transparência exige que a gente tenha coragem de olhar para o todo. É a gente conseguir olhar para a nossa organização, ter um olhar do todo, organizar esse todo e enxergar onde a gente precisa mudar. E quando a gente se olha direto no espelho, sem maquiagem, às vezes é um pouco doloroso. Quem já estudou, já usou Flight Levels, está vendo aqui na tela uma figurinha muito familiar. A gente tem usado Flight Levels para organizar a maneira de desenhar a nossa organização, de usar, de representar a nossa big picture, nosso frame ágil. E de que maneira? Quem conhece Flight Level sabe que aqui não se trata de hierarquia, se trata de horizontes. É a gente alinhar os processos nos seus devidos momentos de acontecimento para que a gente reduza fricções, que a gente reduza desperdício e que a gente consiga fazer com que as ideias e os produtos e a jornada do cliente flua de uma maneira muito mais limpa. Então, no nosso nível 3, aqui no nosso horizonte 3, está o nível estratégico, onde a gente concentra toda a camada de decisões, de direcionamentos do banco e uma primeira camada de escolhas estratégicas que o banco precisa tomar para direcionar as demais níveis, os demais horizontes. Então, quando uma decisão é tomada, quando uma escolha estratégica é feita, ela vai alimentar o nosso horizonte número 2, o nosso nível 2, que é o nível de coordenação, que é onde está incluída, inclusive, a nossa revisão trimestral de negócios, que é quando todos os nossos elementos se reúnem a cada trimestre, olham para a estratégia, verificam se continuam seguindo o rumo definido pela estratégia do banco, desdobram essa estratégia, conseguem decidir qual é a parte que eles conseguem entregar de valor e somar para que o banco siga naquela estratégia. Como não é algo hierárquico, essa decisão e essa revisão trimestral de negócios ela é feita com a participação dos líderes e dos times. Então, nesse momento, escolhas e renúncias são feitas. Os roadmaps são construídos. E a gente consegue ter e dar um horizonte de tempo para o board do banco de como e quando a gente vai conseguir atingir aquelas estratégias. Para que, no nível de time, o nosso horizonte 1, eles consigam pegar iniciativas mais bem detalhadas, escolhas já feitas, estratégias definidas e consigam pegar desde a ideação de um produto, dos protótipos, enfim, até o lançamento e alimentação do ciclo de vida desse produto e entregar valor para o cliente de maneira muito mais rápida e muito mais contínua. Lembrando, como a gente sempre que estuda agilidade vê, a agilidade não é entregar rápido, é aprender rápido e se adaptar rápido. Esse fluxo diminui e nos dá transparência para que a gente consiga enxergar os gargalos e os problemas cada vez mais rápido. E para diminuir essa fricção, o banco implantou a visão dos times e dessas linhas através de fluxo do cliente, a jornada do cliente, a cadeia de valor do cliente de ponta a ponta. Hoje, na maioria, até a gente ainda tem times assim, a gente está implantando o movimento, mas times de TI que recebiam uma demanda para desenvolver um produto e precisam, agora eu preciso jogar para o X leva tantos dias, volta, agora eu preciso do marketing, vai para o marketing, volta, preciso mandar para a arquitetura, vai e volta. Esse fluxo de idas e vindas, esse processo fragmentado, que é uma visão de áreas, é uma visão de silos, a gente está mudando para uma visão
completa da cadeia de valor, onde todo mundo que importa, todo mundo que decide dentro daquela cadeia de valor está na mesma mesa decidindo e principalmente compartilhando as mesmas metas e os mesmos objetivos, a mesma indução. Isso é complexo, é uma mudança de cultura imensa e um dos grandes aliados que a gente tem nisso, embora no ágil a gente saiba que são pessoas mais do que processos e ferramentas, a gente precisa das ferramentas. Foi esse o tempo que o relatório vinha por malote, que a gente tinha informações D1, D2, D3, hoje é em tempo real. Então a Business Map tem ajudado muito a gente nisso e a implantação da ferramenta também trouxe seus desafios. É isso mesmo, Dresa, obrigada. Deixa eu passar aqui. Então, pessoal, ferramentas não transformam, mas viabiliza a transformação. Hoje eu vou contar para vocês, bem resumidamente, como que a Business Map entrou no Banco do Brasil. Tudo começou quando a gente precisou trocar a ferramenta que fazia a gestão do ciclo de vida, de desenvolvimento de software, por diversos motivos. Queria uma ferramenta SaaS, ela tinha alguns gargalos, a gente queria uma ferramenta, uma solução única, que organizasse a estratégia, portfólios integrados, negócio e TI até o software em produção. Tínhamos isso, só que estava em ferramentas separadas. Tinha uma parte do plano diretor numa ferramenta, a parte do plano diretor numa ferramenta, a parte de OKRs em outra ferramenta, a parte de negócio, necessidades e TIs em outra, histórias e tarefas em outra. A gente queria tudo no one page, tudo numa mesma ferramenta. E aí começamos a fazer pesquisa de mercado e fizemos uma POC com 3 ferramentas, o Gira, o ServiceNow e a Business Map, no qual a Business Map se tornou a mais adequada, a opção mais aderente aos nossos processos do banco. Paralelamente a isso, o banco contratou a consultoria McKinsey, no qual ela dizia que para materializar o novo modelo operacional ágil, era necessário uma nova ferramenta. Então, nós juntamos as 2 necessidades e adquirimos as licenças da Business Map. E para a Business Map entrar de fato no banco, nós fizemos mais de 9 integrações essenciais. Não parou por aí não, tá, gente? A gente continua integrando, já estamos aqui na 15ª integração, sempre com a nossa dupla liderança, eu e o Dresa representando a diretoria estratégia e organização, e eu representando a diretoria de tecnologia. Para o pessoal entrar na ferramenta, a gente ministra treinamento, abre sala de dúvidas, temos várias IAs que nos ajudam no atendimento, tá? No atendimento com dúvidas do processo e dúvidas da ferramenta. E também contamos com os nossos agilistas para fazer o nosso primeiro atendimento da ferramenta. Vou passar aqui. Desafios para escalar o jeito novo. Gente, são muitos desafios, né? Escalar a agilidade além de iniciativas isoladas. Hoje nós temos 12 mil funcionários na ferramenta e queremos escalar para 25 mil funcionários, ampliando para toda a DG. São mais de 90 mil horas de treinamento, são 36 linhas de negócio, 10 centros de excelência e de uma forma bem macro. Isso é o quê? São 10 diretorias e 102 gerências. Integrar negócio, tecnologia e disciplinas especializadas, linhas squads e COIs. Então, antes era assim, negócio pedia, a TI executava, especialistas entravam depois, agora não é mais assim. É todo mundo junto e misturado, todo mundo integrado. Migrar de uma lógica de projetos para uma lógica de produtos e jornadas. Então, gente, aqui é o seguinte, é sempre foco na jornada do cliente e a evolução sempre baseada em dados. Sustentar a mudança cultural em ambiente diverso e distribuído. Pessoal, eu tenho um desafio lá no banco. Eu tenho 2 mundos. Eu tenho o pessoal que já migrou para o novo modelo operacional ágil. Então, já está trabalhando com linhas, com plataformas, com COIs. E tem o pessoal que ainda não migrou, está querendo migrar, está esperando o momento certo para migrar. E tem um pessoal que não quer de jeito nenhum. Tem aquela famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela, equilibrar governança, estratégia e autonomia dos times para apoiar decisões e fluxos de valor. Gente, se eu dou muita autonomia, a gente pode gerar desalinhamento.
Muita governança pode gerar excesso de trava. Então, eu sempre tenho que ficar equilibrando esses dois mundos, principalmente porque o Banco do Brasil é uma empresa muito regulada. Então, eu todo o tempo estou regulando essa questão da governança e da autonomia. Capacitar pessoas no ritmo da transformação. Pessoal, eu tenho um caso real para contar para vocês do nosso treinamento. Nosso treinamento era no formato síncrono. Então, assim, pessoal, a gente dava teoria e prática. A gente colocava mais ou menos 200 pessoas na sala. Agora, vocês imaginam, como que eu vou escalar, chegar a 12 mil funcionários na ferramenta, sendo que eu tinha essa limitação técnica de colocar só 200 pessoas na sala. E aí, assim, a gente tentando ver como é que a gente vai resolver isso, quando um cliente nos deu um feedback. Gente, por que vocês não fazem vídeo gravado? Vocês gravam, assim, quem já sabe, passa o vídeo rapidinho, quem não sabe, passa mais lento e vocês abrem uma sala de dúvida. Aí eu falei, gente, que legal, vamos fazer isso? Vamos. Entramos na sala, 500 pessoas na sala, gente. Vocês não têm noção. E aí estava eu lá e meu time, quando de repente, sem qualquer mediação, uma pessoa levanta a mão. A minha levanta a mão não, ela não deu nem bom dia. Abriu o microfone, falou, não estou entendendo nada, o que é isso? Eu não vi vídeo nenhum. E, gente, começou barulho na sala. E um reclamava, o outro reclamava. Eu falei, socorro, meu Deus, me ajuda. Aí eu escutei atentamente todos os feedbacks. Retomei o controle da turma, não foi fácil não, gente. 500 pessoas na sala, vocês imaginam. E aí percebi que eu errei. Errei, sabe aonde? A estratégia da minha comunicação foi falha. Eu não atingi todo o público. A gente comunicou, mudamos o formato, mas não atingiu todas as pessoas. Então, nós erramos. Então, assim, é importante a gente aceitar o erro e melhorar, né, com isso. Então, assim, na hora assim, eu fiquei bem desconfortável, mas no final nós agradecemos, retomamos o controle da sala, fechamos o treinamento aquele dia, demos mais prazo para as pessoas assistirem os vídeos, agendamos para uma semana subsequente, e a lição aprendida é: feedbacks são muito bem-vindos. Então, assim, só dessa forma que eu pude evoluir o meu processo. Então, hoje eu até agradeço, porque essa pessoa fez esse barulho lá na sala aquele dia, não foi fácil. Mas, assim, eu até agradeço. E, assim, o pessoal tem elogiado muito esse formato de treinamento de vídeos gravados, tá? Lições, agora são as lições sobre um novo jeito de trabalhar. Gente, transformação digital não é adotar uma nova ferramenta, é sobre clareza em ambientes complexos. Na prática, aprendemos que quando o trabalho deixa de ser invisível, as conversas mudam. Prioridades deixam de ser disputas e passam a ser decisões conscientes com foco aonde? Na estratégia. A governança deixa de ser controle e passa a ser orientação baseada em dados reais. E os times deixam de executar demandas, né? Como a gente fazia no passado, executava demanda. Para quê? Agora a gente tem que gerenciar o fluxo e gerar valor. Ferramentas como o Business Map não fazem a transformação sozinha, mas aceleram a maturidade organizacional quando dão visibilidade ao que realmente importa. Então, o que realmente importa, gente? Onde o trabalho trava, como é que o valor flui, quais decisões precisam ser tomadas. E o maior aprendizado é simples. Transformação digital acontece quando estratégia, pessoas e execução passam a enxergar o mesmo sistema. E a lição mais importante é qual, Dresa? É olhar juntos e misturados para o mesmo futuro. É isso, muito obrigado, gente. pela atenção Obrigado de vocês. pela atenção de vocês. Até a próxima.